Olá! Hoje no podcast da Alesp nós vamos falar sobre segurança. O nosso convidado é o deputado Rafa Zimbaldi, de Cidadania. Obrigada por estar de volta, bem-vindo nesse segundo semestre, aí um novo momento nesta primeira temporada do podcast da Alesp. Obrigado, Renata, parabenizar mais uma vez a Rede Alesp, né, pelo trabalho que vem fazendo, levando sempre a informação a toda a população. Muitas vezes a população não tem informação, né, do trabalho que tem a Assembleia Legislativa, e esse trabalho da Rede Alesp de informar a população é muito importante. Isso significa transparência. Sim, com certeza. Inicialmente, falando em transparência, como está o trabalho dos deputados, dos parlamentares em meio a esse processo que a gente vive hoje, tendo em vista a questão do tráfego na Baixada Santista, com mais de uma dezena de mortos, um policial da rota também que morreu em confronto? Olha, Renata, é algo muito preocupante, né? Eu vejo isso de uma forma muito preocupada, até porque hoje existe uma guerra literalmente declarada da criminalidade fazendo o enfrentamento contra o Estado, né? Então nós temos as nossas forças de segurança e que, graças a Deus, são muito bem preparadas, independentemente de governo. A Polícia Militar, ela sempre teve um preparo único, um preparo muito especial, e eles estão conseguindo fazer esse enfrentamento. Mas isso é a realidade que nós vemos no dia a dia, né? Infelizmente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar a nossa entrevista. Hoje, para pegar um celular na mão enquanto você está na rua, é perigoso. Então, isso, né, a criminalidade hoje é um dos temas mais abordados pela população, né, um sentimento de insegurança e que as pessoas têm medo simplesmente de sair na rua. E como é que fica o senhor, que é do partido próximo ao governo, que está em constante contato com o governador Tarcísio de Freitas, como é que fica essa questão, inclusive perante a opinião pública? Olha, Renato, tenho acompanhado, inclusive tive a oportunidade de conversar com o governador. Lógico que é um tema delicado, mas eu tenho principalmente visto isso em redes sociais, pessoas me abordando na rua que tem tido aprovação, né? Hoje a população se sente pressionada pelo tráfico, pela criminalidade, e quando a gente fala que as pessoas muitas vezes escolhem o famoso caminho mais fácil, né? Que acaba, ao invés de escolher seguir os estudos, seguir numa profissão, muitas vezes ela é convidada a entrar para a criminalidade, que parece ser algo muito vantajoso, muito bom, e aí que depois essas pessoas acabam não conseguindo literalmente sair da criminalidade. E aí a polícia tem todo um preparo, inclusive a inteligência da polícia está muito bem preparada para fazer todas as investigações necessárias, e eu acho que é um momento que o governo do Estado, principalmente as forças de segurança nossas, precisa do apoio da população, porque não pode existir uma guerra declarada, né, de uma organização criminosa sentir que manda nos bairros, que manda nas comunidades. Isso, infelizmente, não pode acontecer. Agora, deputado, como fica a questão da popularidade do governador quando começam a surgir histórias, depoimentos de famílias, de esposas, de pessoas que foram mortas nesse confronto da Baixada, dizendo ele estava com o filho no colo, tiraram o filho e aí praticaram a execução, familiares dando entrevistas na mídia. Como é que fica isso? Olha, o que o governador tem falado? Todas as pessoas, né, que foram atingidas, que foram mortas, todas elas tinham, até onde eu sei, até onde eu recebi a informação, todas elas tinham passagem pela polícia, tinha problema criminal, né, envolvendo eles. E lógico que existe também, Renata, uma pressão muito grande do próprio crime, né, que pressiona a população, e a gente sabe disso, infelizmente, principalmente nas comunidades, nos bairros mais carentes, onde o crime está presente, né, existe uma pressão muito grande, porque existe aí um mando, né, da criminalidade dentro da comunidade. Então, cada caso precisa ser investigado, logicamente, precisa ser acompanhado. A informação que eu tenho é que o comandante
da polícia está acompanhando de perto, o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, está acompanhando de perto isso. Então, e tem comissões de direitos humanos que estão acompanhando. Até daqui da LESP aqui também, da OAB, da ouvidoria. Então, tem muita gente acompanhando. Agora, eu acho, Renata, que não é algo que o governador precisa se preocupar nesse momento com a questão de popularidade. Eu acho que ele precisa, sim, fazer esse enfrentamento, né? Logicamente, defendendo a população de bem, que é o que as pessoas de bem, é o que o trabalhador, que o pai de família espera de um governo de Estado, espera de uma força de segurança pública. Porque cá para nós, não só aqui na capital, mas também em Campinas, nas grandes cidades, a sensação de segurança, acho que a gente nunca teve uma sensação de insegurança tão grande, né? Antigamente, num passado próximo, Renata, a preocupação da população sempre ficava na saúde, na educação, no transporte público. Hoje, segurança, qualquer pesquisa que você vê, essas pesquisas que são divulgadas, né, normalmente são as pesquisas políticas, mas pontua de uma grande preocupação de grande parcela da população a segurança pública. Ou seja, as nossas escolas têm sido utilizadas pela criminalidade, eles estão invadindo as nossas escolas, nós estamos vendo o tráfico presente dentro das escolas, e enquanto nós sentimos inseguros. Você mandar o seu filho hoje para uma escola pública, né, é muito perigoso. Você não sabe com quem ele está lidando lá. E, infelizmente, nós estamos vivendo num momento muito difícil que os professores têm medo dos alunos. Então, o que nós precisamos? Lógico, fazer esse enfrentamento é necessário, mas mais do que isso, a gente precisa investir muito em educação e dar, logicamente, segurança aos nossos professores, aos profissionais da educação, para que eles consigam, né, também dar a educação necessária para as nossas crianças. E quando a gente fala em investimento na educação agora, isso vai refletir daqui 20, 30 anos. Né? Então, é algo que precisa ser imediatamente, ter uma atuação do Estado, e, logicamente, que a Assembleia precisa também estar presente nesse debate. Nós tivemos agora, e o senhor, nessa segunda legislatura, aqui na Assembleia Legislativa, integra a CPI da epidemia do crack. Como é que está essa questão? Olha, Renata, a gente sabe que o crack, não sei se você tem essa informação, o crack, o Brasil é o número 1 em consumo de crack no mundo, o segundo em consumo de cocaína. Então, você vê que o Brasil, ele não tem essa produção e normalmente vem dos países vizinhos. E lógico que isso, né, causa uma grande preocupação. A gente vê aqui o centro da cidade de São Paulo, a tal da Cracolândia, né, que agora o governador de estado, através do vice-governador, tem feito um trabalho muito bacana do hub social, que já foram milhares de pessoas internadas, encaminhadas, e que foram pessoas que procuraram, né, ao próprio hub social. E lógico que esse trabalho precisa ser estendido, né, para todos os municípios do estado de São Paulo, para os 645 municípios. E lógico que eu além de membro da comissão da epidemia do crack, da CPI, eu sou coordenador da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas. O que nós precisamos hoje, Renata? Primeiro, a gente precisa estruturar as nossas comunidades terapêuticas. Né? Eu tenho uma relação muito próxima com a FEBRACT, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas, Federação Brasileira. Né? O Padre Haroldo, que é um instituto... Eu ia falar do Padre Haroldo, isso mesmo. O Padre Haroldo, né, foi um grande, além de um grande amigo, ele foi que marcou uma história, né, nas comunidades terapêuticas, e hoje o Instituto Padre Haroldo, que está lá em Campinas, tem o trabalho aqui em São Paulo, é uma referência mundial, né, pelo trabalho em recuperação que o Instituto faz. E eu, como deputado, tenho mandado muito recurso. Qual que é o problema hoje? É que, infelizmente, as comunidades terapêuticas não são valorizadas. Para você ter uma ideia, o projeto Recomeço, que é um belo projeto, que precisava ter
um aumento de atendidos, nós atendemos em todo o estado de São Paulo 1.500 pessoas. Agora que está aumentando por conta do Hub Social. Ou seja, então é um projeto muito bacana, mas que precisa ser... Como é esse projeto? O projeto Recomeço é aquele vale, né, que as pessoas que querem ser internadas, de R$1.000 e poucos, se eu não me engano, R$1.800, é como se fosse um cartão, né, que o dependente ele vai até a comunidade terapêutica para ele não ter que desembolsar, porque muitas vezes são moradores em situação de rua, quando chega numa situação mais extrema e não tem condição de fazer o pagamento do seu tratamento, o Estado faz esse pagamento. Então, é uma forma de que o Estado, né, coloca em prática o atendimento. Mas a pessoa fica internada, não? Normalmente fica internada, né? E aí... São temas assim, muito delicados, mas que a gente precisa tratar. Por exemplo, a internação compulsória, né? Porque a Constituição garante que todas as pessoas têm direito de ir e vir, mas todas as pessoas que têm condição de decisão, né, Renata? E aí quando você vai, né, num espaço onde tem o tráfico está presente, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos aí semana passada, o final de semana que passou, nós tivemos mais de 50 prisões de traficantes dentro da Cracolândia. Então, você tem uma situação que você vê que as pessoas não têm mais controle. Que as pessoas elas não têm mais poder de decisão. Então, ela fica ali, ela já não vê mais o dia passar e ela, além do crack, tem a cocaína, tem o tal do K9, né? E que essas pessoas perderam totalmente o senso de responsabilidade, né? E o que eu defendo, né, nesses casos, a internação compulsória. Porque você não está colocando em risco só a vida daquela pessoa, né? Você está colocando em risco a vida de outras pessoas também. Porque quando a pessoa está na abstinência, ela é capaz de tudo, Renato. E aí pega uma pessoa de bem, né, incentivada inclusive pelo próprio tráfico, né, vai roubar. E aí os comerciantes lá da região central, aí você pega as pessoas, você não vê mais, as pessoas sentem medo. E normalmente você para ali próximo, as pessoas que estão andando por ali, eles andam em passo acelerado ou muitas vezes correndo. Eu passo lá mensalmente. Então, e aí, Renata, e aí você observa que essas pessoas, né, que já acabam não tendo muito controle, elas são totalmente manipuladas pelo crime. Por quê? O que sustenta o crime? Exatamente, né, o tráfico de drogas. Então, e essas pessoas, que muitas vezes são pessoas de bem, pessoas que caíram num momento de depressão, que às vezes está lá por alguma situação, ela se torna totalmente manipulável. E a gente sabe que essa questão dos dependentes químicos, das pessoas que usam drogas, não é só um problema de segurança pública. Né? Você precisa fazer um trabalho multidisciplinar. Você precisa, lógico, segurança pública é importante, porque precisa investigar de onde está vindo a droga, né? Quem está fornecendo a droga, mas você tem uma questão social muito forte, uma questão familiar, né? Porque tem pessoas aí que não vê a família... A saúde mental de todos os envolvidos, né? É isso. E aí eu quero até te dar um exemplo, eu não sei se eu já comentei isso com você, Renato, mas eu sempre... é algo que me emociona muito. Eu, em 2020, eu fui candidato a prefeito. Fui candidato a prefeito na cidade de Campinas. Fui para o segundo turno. E num dia específico, eu fui fazer uma caminhada na região central da cidade, onde fica localizado lá o Terminal Central. E lá no Terminal Central tem umas pessoas que moram em situação de rua
E que são pessoas, aí você tem os grupinhos, né? Porque normalmente esses moradores em situação de rua, eles não se unem, né? Então você tem o grupinho que são dependentes de álcool, você tem o grupo que são dependentes de droga, você tem o grupo que está na rua, mas não tem dependência nenhuma, está por uma situação financeira muito difícil. Então você tem os grupinhos. E eu saindo dessa caminhada lá no Terminal Central, eu lembro que eu fui, isso era 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, que a gente pega o fluxo, né, de gente, momento de campanha e tal, então você faz o corpo a corpo ali. E aí eu estava saindo, eram umas 8 horas, eu estava indo já para uma outra agenda, para um outro compromisso, aí passei numa pracinha lá que conhecida como Praça do Quebra-Osso. Eu não sei por que esse nome, mas lá fica algumas pessoas. E aí eu estava passando, né, tinha um grupo de moradores em situação de rua, todos eles alcoolizados, literalmente, e aí me reconheceram. Ô Rafa, vem cá. E aí a primeira coisa que vem, Renata, na sua cabeça, né, e aí vem a situação do preconceito, né? Primeira coisa que vem na sua cabeça, bom, eles vão pedir dinheiro. Né? E você em campanha eleitoral, você não pode, né? E vai pedir dinheiro, você fica numa situação muito delicada. Aí eu voltei, comecei a conversar com eles, e nesse grupinho tinha um deles que estava literalmente estirado no chão, jogado no chão. E os outros conversando, Rafa, se você ganhar a eleição, você vai nos ajudar, você vai arrumar uma clínica para a gente, você... Né? E aí começou aquela discussão, fiquei ali uns 25, 30 minutos conversando com eles. E aquele rapaz, Renata, estirado no chão, do começo ao fim da conversa. Mas acordado? Não. Olho fechado, não conversou, não falou nada. E isso me emociona muito, porque no momento que eu estava indo embora, falei tchau para todo mundo e não falei tchau para ele porque ele estava desacordado. Para mim, ele estava desacordado. Aí ele pegou, ele falou assim, na hora que eu estava indo, eu falei tchau, ele levantou a cabeça e falou, Rafa, posso te pedir uma coisa? Aí vem de novo, né, aquele negócio na cabeça. O que ele vai pedir? Vai pedir dinheiro, né, vai pedir bebida, vai pedir... Aí eu falei, lógico, pode pedir. Aí ele falou assim, eu queria um abraço seu. Queria um abraço seu. E aí, na hora, né, você abraça o cara, e aí, Renata, ele deitou no meu ombro, ficou uns 2 minutos deitado, não largava, e começou a chorar. E não falou nada. Isso nada. Antes da pandemia? Não, era pandemia. A gente estava em plena pandemia. E começou a chorar. E aí ele continuou abraçado, terminou, falei, você precisa falar alguma coisa? Falou, não, só queria mesmo um abraço. Aí passou. Lógico, aquilo me marcou muito, me emocionou, ali eu chorei junto com ele, aquilo... Era um jovem, era meia-idade? Meia-idade, tinha o quê? Uns 55 anos. E eu fui meio que aliviado, sabe? Eu falei, poxa, é uma coisa tão pequena pra gente, né? E a gente vem com aquele preconceito sempre quando um morador em situação de rua te aborda, você sempre... Repele. É natural, né? Porque... E aí eu fui embora, né? Aí comenta com a minha família, né? Aquilo eu falei, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa por eles. E aí, Renata, no final de semana seguinte, eu fui fazer, era já véspera da eleição, sábado. Aí nós fomos lá para o Largo do Rosário. Largo do Rosário também é uma praça conhecida lá na região central. E aí, né, movimento grande, véspera da eleição, as pessoas comemorando, né, fazendo... E aí eu cumprimentando as pessoas e chegou um cara, né, veio e falou, Rafa, posso te dar um abraço? Eu falei, lógico. E abracei ele, um cara bonito, cheiroso, banho tomado. Aí ele me abraçou forte de novo, começou a chorar, e aí ele catou e falou, você lembra de mim? Eu
Falei, rapaz, me perdoa. A fisionomia não é estranha, mas eu não lembro detalhes. Ele falou, sou aquele cara que estava lá na pracinha no Terminal Central e que você deu um abraço. E aquele abraço me salvou. Salvou a minha vida e salvou a minha família. E eu só precisava de um abraço. Porque nem minha família me queria mais. E hoje eu voltei para casa, parei de beber, e graças a Deus, e eu quero agora pedir sua ajuda para que eu possa me internar. Ou seja, Renata, então assim, às vezes é algo tão simples para a gente, né? Então você poder ajudar essas pessoas, e essas pessoas têm muito para oferecer à sociedade, à população, seja de forma profissional ou de forma pessoal, porque essas pessoas se tornam, né, um exemplo de vida. E principalmente um exemplo de vida para as nossas crianças. E aí, né, quando a gente fala que é importante a gente fazer o combate às drogas, mas também, paralelo a isso, nós precisamos fazer a prevenção. E a prevenção está dentro das escolas. É na educação. É na educação. Emociona, né? Muito, muito. E você fala e mais uma vez se emociona. Em relação a essa questão da CPI, que teve início agora ainda no primeiro semestre, qual que vai ser a evolução dela? O que vocês pretendem? E se ela tem um prazo para terminar, se até o final do ano? Tem. Eu não lembro exatamente agora a data de término, mas são 180 dias, né? Podendo ter prorrogação. Mas os passos dela, nós ouvimos o vice-governador, né, o Felício Ramute, que está coordenando essa questão do hub social. Nós vamos ouvir provavelmente especialistas, comunidades terapêuticas. E eu consegui a aprovação de um requerimento bacana. Não sei se você já ouviu falar do Dr. Frederico, da Universidade Federal de Minas Gerais, que está desenvolvendo, está fazendo toda a pesquisa da vacina. Né? E aí nós vamos trazer ele para cá. E uma notícia muito boa, ele era para vir agora em agosto. Aí ele ligou para mim todo sem jeito, né? Pedindo desculpa que ele não ia conseguir vir em agosto. Eu falei, puxa, que triste, né? Mas ele falou assim, por uma questão muito boa. O Estado de Minas Gerais está investindo todo o dinheiro agora para a gente fazer os testes em ser humano. Então, aí nós vamos ouvir ele em setembro. Já está num passo avançado. Da pesquisa. E lógico que a nossa intenção, através da CPI, é também incluir o governo de Estado de São Paulo nessa pesquisa, podendo ajudar, podendo desenvolver, porque nós temos, né, tem Butantan, você tem toda a estrutura de São Paulo, as nossas universidades, que são tão boas quanto a Universidade Federal de Minas Gerais, e que para a gente eu acho que isso vai ser um grande ganho, né? E você poder oferecer a vacina a essas pessoas, né? Lógico que também vai depender de um trabalho de conscientização, de resgate dessas pessoas, porque normalmente uma pessoa dependente ela não vai querer tomar vacina. É uma vacina contra o crack. Contra o crack e a cocaína. E então, só para quem já é usuário? Eu acho que não existe ainda uma estratégia desenhada para isso, né? Então tem toda. Mas já tem o viés. Tem o viés. Então acredito eu que num primeiro momento seria para essas pessoas que já são usuárias, né? Mas aí lógico, aí você tem aquelas pessoas que têm tendência ao uso de droga. Sim. E tem pessoas que acabam não tendo e, né, não tem. Eu graças a Deus nunca tive nenhum tipo de experiência como essa, né, Renata? Lógico que isso eu devo muito aos meus pais, né? A educação, mas nem sempre é isso. Às vezes você vê que a família ela é bem estruturada, ela é bem, né, os pais muitas vezes muito rígidos, mas infelizmente é um caminho que as pessoas acabam escolhendo, né? Então eu acho que essa vacina é algo que vai revolucionar não só o nosso país, mas todo mundo. Nós tivemos em 2020 mais de 200 milhões de pessoas que usaram algum tipo de droga. Então, eu acho que é algo que isso vai revolucionar todo mundo. E, lógico, também a guerra contra o próprio tráfico de droga, né?
porque todos os dias morrem pessoas por conta do tráfico, por conta da criminalidade, né? Então, acho que... Seja o próprio roubo do celular para trocar por droga. É isso, né? Então, é algo que eu acho que a CPI vai contribuir muito, muito. E aí, lógico, né, Renato, o que eu tenho trabalhado também é pelo fortalecimento dessas comunidades terapêuticas que têm feito um trabalho muito bacana e, infelizmente, por conta do preconceito, as pessoas acabam não ajudando a comunidade terapêutica. E é natural isso, porque às vezes você, o ser humano, ajudar uma entidade que cuida de criança, ou uma entidade que cuida de idosos, e ajudar uma comunidade terapêutica, a rejeição é muito grande. É muito grande, porque às vezes passam na cabeça das pessoas, ele está lá porque ele quer. Mas é uma doença, está comprovado. É isso. Então, é algo que a gente precisa, né, instituir como política pública, o fortalecimento das comunidades terapêuticas, mas do outro lado também a prevenção. No caso do Padre Haroldo Ram, é através da área de plantação que a pessoa trabalha? Como que é? Eles têm um trabalho multidisciplinar também, né? Então, eles fazem... A recuperação. A recuperação é multidisciplinar. E tem vários viés. São quatro tipos de trabalho que eles têm, né? Um dos trabalhos é com mulheres, um outro trabalho com as crianças, o trabalho terapêutico, né? E aí tem um outro trabalho que eu não me lembro exatamente como é que é. Mas lá eles têm de tudo, né? Então tem a fazenda, que eles fazem a plantação, e eu como deputado, tive a oportunidade de renovar toda a parte elétrica lá da fazenda. Mandei recurso para investimento, então eles têm o trabalho na área de saúde muito forte, né, com psicólogos, com psiquiatras, e é uma entidade que se tornou uma referência hoje. Então, o trabalho, a Lúcia, né, que é uma apaixonada, a Lúcia Sdóia, que hoje é presidente, aliás, ela já estava como presidente antes do Padre Haroldo falecer. O Padre Haroldo passou a bola para ela e ele só ficava cuidando dos filhos dele. Ele sempre tratou, né, as pessoas como filho dele. E todas as pessoas internadas lá tratam ele até hoje como pai. Olha. Tratam ele hoje como pai. Então, a Lúcia é uma apaixonada. E vive numa dificuldade tremenda. Nós tivemos uma reunião na Secretaria de Saúde, Renata, semana retrasada. Eles estão devendo R$1,5 milhão. Às vezes por falta de convênio com o governo do estado, convênio com os municípios que deixam de pagar, dívidas que faz empréstimo em cima de empréstimo. E assim, é uma grande dificuldade. E aí a gente está falando do Instituto que ele é reconhecido mundialmente. Aí imagina uma comunidade terapêutica pequena, que não é conhecida. Eles passam por uma dificuldade ainda maior, né? Então, é por muita provação, né, que vai para frente. É provação. E aí a gente vê as pessoas, voluntários, todos eles muito empenhados, né? E é bonito de ver quando você vê a pessoa que ela se recupera. E eu sempre digo, Renata, que todas as pessoas têm recuperação, até aquelas que muitas vezes a família acaba abandonando. Eu tive, talvez o Gustavo pode me ajudar aqui no nome da pessoa que eu entrevistei, que eu participei de um podcast com ele também, me fugiu o nome dele aqui agora. Ele se internou 9 vezes. 9 vezes para conseguir sair das drogas. E hoje ele é um empresário muito bem sucedido. E é um cara que hoje é uma grande referência e ele estava, o podcast era exatamente sobre isso, né? Como é que a gente pode fazer o trabalho de enfrentamento a esse mal que é tão grande, que domina, né? Aí ele falou, ele passou 2 anos na Cracolândia, morando na rua. E ele conta coisas absurdas, e que essas pessoas que moram lá hoje vivem momentos muito difíceis.
e de domínio do tráfico. Sim, sim. A nossa repórter, inclusive a equipe aqui da TV Alesp, esteve recentemente lá na Cracolândia e conversando com um jovem que tinha vendido tudo, roupa, tênis. A hora que ele ia vender o RG, aí chegou uma equipe do Hub. É isso. E o legal do Hub, né, que nós estamos vendo que... A Marcela Vasconcelos é o nosso repórter. O Hub, hoje, as entidades todas estão participando. Entidades religiosas, comunidades terapêuticas, né? Então, se uniram. Aí você tem hoje a parte cultural lá. Você tem apresentação, shows para as pessoas, e que normalmente as pessoas elas se tornam mais sensíveis quando você tem uma música, quando você tem uma música cristã tocando, as pessoas se tornam mais sensíveis e o acesso às entidades fica melhor. Só que também essas entidades passam por provações muito difíceis, porque são ameaças todos os dias. Como é que foi aquela história da mudança da Cracolândia para o Bom Retiro? Então, faltou comunicação, foi erro de estratégia? Erros, né? Todos nós somos. Eu acho que não tem mudança, né, Renato? Não tem como você mudar, né? O que você tem que fazer é combater para que isso não migre para outros lugares. Mas aqui em São Paulo a gente já tem, inclusive na época do governador João Dória, que aí pulverizou para vários lados. Então, na Zona Sul a gente tem na Roberto Marinho, tem também na região dos Campos Elíseos. Mas eu acho que ali, né, foi um grande erro, porque tratou o assunto como segurança pública. Né? E eu volto a dizer, não é só segurança pública. Não adianta você colocar lá um batalhão de policiais, a tropa de choque lá, e fazer um mutirão, um arrastão lá. Você não vai conseguir resolver o problema. Né? Então, quando a gente fala no atendimento a essas pessoas, não tem receita pronta. Porque cada pessoa, ela precisa de algo diferente. E cada pessoa, ela está por um motivo diferente na rua. Então, não dá para você tratar do assunto de forma geral. Então, é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Então, você tem que pegar a pessoa, né? Você tem que sentar com ela, você tem que escutar, você tem que conhecer a vida dela, saber o porquê que ela está ali. Né? E aí, cada um é um trabalho diferente. Né? Então, um precisa de uma atenção maior do psicólogo, o outro precisa de uma atenção maior do psiquiatra, o outro precisa de uma internação, de uma comunidade terapêutica, o outro precisa de uma atenção religiosa, espiritual. Então, cada um é uma situação. E não dá, então não tem como a gente tratar isso como um todo. Não adianta a gente falar assim, ó, vamos montar um grupo de trabalho aqui, vamos... Não. Você tem que pegar a pessoa, tem que ouvir, tem que perder tempo no bom sentido, né? Ganhar tempo, mas você tem que escutar a pessoa, você tem que sentar, E detalhe, quando a pessoa quer, você precisa dar atenção para ela na hora. Você não pode... Você não pode perder aquele momento. Porque se você perde, você fala assim, volta aqui amanhã, não volta mais. Nunca mais. Nunca mais. Em relação à CPI, então, uma grande questão que a gente tem importante é agora, a partir de setembro, a vinda... Félix, lembrei. Félix Romanos, eu fiz o podcast com ele, né? E ele era uma das pessoas que morou na Cracolândia. Entendi. E que foi internado 9 vezes. Né? Então a gente vê o quanto é importante. Né? Quanto é possível, a persistência, quanto é possível. Não, é difícil falar para a família que cansa, mas... E que é natural. Sim. É natural. Sim. Né? Porque as pessoas se cansam. Parece que você quer ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. Sim. Né? Mas ela quer, mas ela tem força de vontade, mas volta para as drogas. É a questão do adicto, né? Até quando? Aí tem a questão, assim como tem o AA, tem o NA.
Então, tem essas várias políticas. Exatamente. E, em relação à CPI, o senhor disse que uma das coisas que estão bem promissoras agora, então, é essa vacina dessa equipe de cientistas lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas e da frente parlamentar, que o senhor é o coordenador, o que a gente tem agora para o segundo semestre, em meio a um momento de tanta tensão aqui no Estado? É difícil, né? Mas assim, a frente parlamentar, ela tem um viés um pouco mais social mesmo, né? Como eu disse, do fortalecimento das comunidades terapêuticas, em busca de recursos, né? Seja do governo do estado, das prefeituras municipais e também do privado, né? As pessoas reconhecerem o quanto é importante. E aí também a ideia da frente parlamentar é fazer um trabalho de prevenção. E hoje nós temos um trabalho, Renata, de prevenção que é uma referência mundial também, que é da própria Polícia Militar, que é o PROERD. Né? O PROERD é a referência mundial hoje, é a melhor, né, o melhor trabalho. Programa educativo de combate às drogas. Exatamente. Então, é uma referência. Eu, quando era criança, tive palestra do PROERD na escola. É isso. Então, assim, é uma grande referência e eles fazem um trabalho fantástico. E, lógico, a gente precisa multiplicar. E esse trabalho precisa estar presente não só nas escolas públicas, mas também nas escolas privadas, né? Então, a gente precisa fazer com que esse trabalho de prevenção chegue até as nossas crianças. E o senhor, que circula por você que circula por todos esses municípios aí, 645 municípios. A questão da droga hoje ela é pulverizada, né? Até porque vem muita gente do Nordeste para a época da cana, e aí depois não volta, fica. Diz que é um negócio muito hoje não tenebroso. tem mais divisa, não tem mais fronteira, né? E parece que é o seguinte, quanto menor a cidade, pior é. Porque falta oportunidade, e na falta de oportunidade é onde as pessoas acabam decidindo fazer algum uso de substância química. E aí, antes do uso veio o traficante. Exatamente. Veio o aviãozinho. Exatamente. Aí vem a oportunidade, né? E que parece que num primeiro momento é legal, dá um barato bacana, faz você esquecer algumas coisas e depois você está com a cabeça literalmente corroída. E aí vem a criminalidade. Então é uma coisa puxa a outra. E a gente vê hoje, Renata, que no agronegócio, né, que hoje, graças a Deus, o agro aí tem segurado a economia do país, né? 2 eixos aí, o agro e a construção civil, mas no agronegócio, as pessoas que trabalham na roça, muitas pessoas estão enveredando pela dependência química. Então também tem que ter um trabalho muito forte. E eu vejo hoje que o agro está se unindo, né? As empresas elas estão se unindo para fazer esse trabalho com esses jovens que estão na roça. Hoje que muitas vezes eles acabam indo para a roça porque não teve uma outra oportunidade, né? Mas é um trabalho tão digno como qualquer outro, mas que eles se sentem muito mal de estar na roça e aí acaba entrando. Então essas grandes organizações do agronegócio também já estão com um viés social para tratar muito grande. Os usuários de droga, de álcool de droga. Não, e dentro da fazenda, né? Dentro da propriedade. Então, enquanto a pessoa está colhendo, a pessoa está fazendo uso de substância química. Às vezes para aguentar o tranco, para aguentar o sol quente, às vezes para aguentar o frio, para aguentar a chuva, para aguentar... Né? Então, não é fácil, não. Aí já entra também a questão do trabalho, né? É um trabalho escravo, não é? Melhores condições de trabalho, o Ministério do Trabalho... Mas assim, eu sempre digo, Renata, que o agro é um trabalho tão digno e tão importante como qualquer outro, né? Como o trabalho de um engenheiro, como o trabalho de um advogado, de um médico, porque é o que leva a comida na nossa mesa, né? Então, se você não tiver o colhedor ali, o alimento não chega na sua mesa, não chega na nossa mesa. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia e
E lógico que aí você precisa dar as condições de trabalho. E eles precisam entender que aquilo não é um trabalho indigno para ela. É um trabalho digno como qualquer outro. E eu digo mais, muitas pessoas quando a gente faz uma comparação salarial, muitas pessoas que trabalham hoje na roça conseguem produzir a ponto de ter um bom salário e de sustentar uma grande família, né? Então a gente tem hoje grandes. Aí o cara às vezes começa com uma colheita e aí depois forma o turmeiro, né? Ele se torna o turmeiro, que aí ele já leva e aí depois se torna um empresário, né? Então, e eu tenho isso inclusive a família da minha esposa começou lá de baixo, como ajudante de feira, e hoje são uma referência no agronegócio, né? Por quê? Porque começou lá de baixo, e é isso, né? As pessoas precisam, às vezes, na dificuldade, enxergar a oportunidade. Deputado, a gente falou inclusive na próxima semana nós teremos aí reuniões aqui do senhor coordenando a frente parlamentar, falamos também da CPI, da epidemia do crack. Agora eu gostaria de falar com o senhor sobre a questão da Sabesp, da reforma administrativa, reforma tributária. Sabesp, o governador parece que deu um pouco de ré para lançar esse projeto agora para a privatização. Como que você enxerga isso? Na verdade, assim, a Sabesp ela já é privatizada, né? Então ela tem as ações, se eu não me engano, 49,7% está na Bolsa, em forma de ação, e 50,3% do Estado. Então ela já tem, né, a participação do privado. O que acontece, o que eu tenho acompanhado, assim, eu não tenho todas as informações técnicas e... É que essa semana mesmo que o governador divulgou. O que eu acho que, assim... O projeto. Poder público sempre vai ser poder público, né? Às vezes um pouco mais moroso, um pouco mais travado. A gente, infelizmente... ainda no poder público, quando a gente fala de cargos comissionados, são altos salários. Então, eu acho que o Estado precisa, né, estar participando, né, da Sabesp, até porque você não pode entregar uma concessão, e eu tenho algumas restrições nesse sentido, você não pode entregar uma concessão inteira na mão né, principalmente de empresas internacionais. E de um serviço tão essencial. E que eu tenho muita preocupação com isso, preocupação com o nosso país. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Vou citar uma empresa aqui, pessoal, né, conheço muito pessoal, mas isso é algo que me incomoda, não é contra as pessoas, mas contra o estilo de concessão. A CPFL, que é uma das grandes empresas de energia do país. Hoje a CPFL é de uma empresa chinesa. Né? E numa situação de desentendimento do país, como é que fica? Nós estamos falando de algo essencial na vida das pessoas, que é a energia elétrica. Então, acho que assim, o Estado... não sou contra você ter o investimento privado, eu não sou contra você ter a parceria público-privada, mas eu acho que o Estado precisa estar presente nessas concessões, seja quais forem elas. Ou, se não, se for privatizar 100%, a minha opinião é que empresas de fora, de concessões, não poderiam participar. Né? Eu acho que aí precisaria ser empresas 100% brasileiras, né, do seu país, porque às vezes você tem um desentendimento entre dois países e você não sabe como é que vai ficar essa relação lá na frente. Em relação à reforma administrativa? Reforma administrativa é algo necessário, né? Eu vejo como algo necessário. Hoje o Estado, ele é o Estado de São Paulo ainda está muito inchado, né? Nós temos hoje, Renato, em torno de 15 mil cargos comissionados, 15 mil assessores. E é muita coisa. E aí você tem, lógico, você tem um salário menor, você tem um salário maior, você tem cargos comissionados, por exemplo, de pessoas que estão há 20, 30 anos
no governo num cargo comissionado. Então, o cargo comissionado ele é importante? Eu acho que ele é importante, mas não pode ser, né, de forma desenfreada. E ad eterno também. E ad eterno. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Campinas enquanto vereador. Eu fiz a maior reforma administrativa da história da cidade de Campinas. De 1.700 cargos que nós tínhamos de assessores, de comissionados, eu cortei 1.572 cargos. Foi um trauma, mas precisava ser feito. Nós geramos uma economia de 60 milhões de reais. E para onde vai esse dinheiro que economiza? Você tem que ir para áreas essenciais. E a qualidade do serviço, como ficou? Mesma coisa. Não mudou nada. Pelo contrário, melhorou e muito. Melhorou e muito. Então, você não pode ter o cargo comissionado para cumprir um cargo técnico. O cargo de assessor é um cargo de confiança. E que, lógico que o governador precisa, o deputado precisa. Agora, não dá para ser literalmente um cabidão. Né? Então, acho que é necessário. E nós votamos uma primeira reforma administrativa, acho que você lembra, com o Rodrigo Garcia. Sim. E agora o governador está mandando esse projeto. Segundo informações, são 5.000 cargos que serão cortados. E que eu acho que é percentual essencial. Um terço. Um terço. Um terço. Será que é votado até o final do ano? Não sei, eu não sei o momento que ele vai mandar, mas acredito que nesse segundo semestre, acredito que sim, né? E aí eu queria, né, se nós tivermos tempo, eu queria falar um pouquinho de reforma tributária. Sim, é isso que eu quero inclusive perguntar a você sobre como fica o estado de São Paulo com a reforma tributária que está aí para ser votada. A reforma tributária, eu acho que foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido no nosso país. Reforma tributária, ela é necessária e essencial, mas essa reforma tributária, ela vai criar uma dependência ainda maior dos municípios com o Estado, com o governo de Estado e com o governo federal. Então, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que nós temos o Pacto Federativo, Renata, onde a maior parte dos impostos fica com o município, a segunda maior parte fica com o Estado e a terceira, a menor parte, fica com o governo federal. Aqui é o contrário. E aí, eu sempre digo o seguinte, o povo não mora no Estado, o povo não mora no país, mora no município. Que tem buraco, não tem piscinão. Não tem educação, tem enchente, tem falta de segurança, então, e a saúde. Né? Hoje, você pega um município, normalmente eles gastam 35%, 40% só em saúde. Então, aí você tira o ISS, né, passa para o governo do Estado. Então, se você pagava um ISS de 5% de serviços, né, você vai juntar o ICMS e o ISS, vai virar o IVA estadual, e aí você vai poder pagar até 28%, se eu não me engano, 28%. Então, você vai começar a pagar o que é ICMS hoje e que você, no setor de serviços, não paga, você vai passar a pagar. Quem vai ser beneficiado com a reforma tributária, além do governo federal e os governos estaduais? São as indústrias. Só que a indústria hoje representa, de emprego no país, 30%. Os serviços são 70%. Então você vai pressionar a população, né? Você vai fazer com que a população pague mais impostos. Aí você, do outro lado, o prefeito, ele vai depender ainda mais de emenda parlamentar, vai depender ainda mais de convênios com o Estado e com o governo federal. E aí dá um poder ao prefeito, que eu acho também temeroso, que é o aumento de IPTU por decreto. Isso que eu queria lhe perguntar. Como é que é isso? Então, o prefeito, numa canetada, decide, faz um decreto lá e aumenta o IPTU da cidade. Então, olha que coisa maluca.
Então, quando a gente fala... Mas e por que essa decisão? Por que isso? A troco do quê? Com que objetivo que o prefeito vai ter esse domínio na canetada do IPTU? Através de um projeto de lei do governo, da Câmara dos Deputados, chamado de reforma tributária. Que Mas alguma justificativa para que o prefeito tenha a caneta? Nenhuma justificativa. Então, deixa de passar para a Câmara dos Vereadores. Aí os vereadores que poderiam barrar um provável aumento de IPTU, o prefeito vai na canetada, né? Então, e aí você imagina o seguinte, que o prefeito às vezes depende de emenda parlamentar, e nós que somos deputados aqui, o Renato, principalmente município pequeno, que depende 100% do fundo de participação dos municípios, que é o recurso do governo federal, que é dividido para os municípios, que vem aqui às vezes pedir socorro, passando literalmente com a bacia na mão, com o chapéu na mão, pedindo 50 mil reais, 100 mil reais, para colocar no custeio da saúde. E ainda esse ano teve o problema da questão do IBGE, né, do censo. É isso. Então, nós vamos fortalecer ainda mais o governo estadual, né, o governo federal e os municípios. Imagina um município de 3 mil habitantes, como é que sobrevive? Normalmente um município pequeno ele já é pobre por si só, ele tem a sua população na sua maioria pobre, e o único imposto que o prefeito vai ter é IPTU, e que ele não vai conseguir nem taxar a população. Então, se você pega o setor de serviços, vai passar a ter um aumento muito grande de imposto, de até 28%, isso no setor dos beneficiários, os não beneficiários que não estão constando dentro do projeto vai para 34%. Então, quem vai pagar o pato? Né? É você que presta o serviço? Não, você vai colocar no teu serviço, você vai repassar para a população. Tudo bem, estamos falando da reforma tributária, mas e o imposto de renda, a tabela de imposto de renda, que não é reajustada aí há mais de 15 anos? E aí vem todos, né, todo o senão aí, porque o projeto da reforma tributária prevê o seguinte: em 180 dias, depois de aprovado e promulgada, o presidente da República vai mandar um novo imposto de renda. E aí, Renata, caixinha de surpresa. Então, a reforma tributária ela não pode ser fatiada. A reforma tributária ela precisa vir uma proposta única de uma vez só. Não dá para você fatiar, né? Então, você vai aumentar o setor de serviço. Você vai ter amanhã, daqui 180 dias, você vai ter uma nova tabela de imposto de renda. E que hoje o governo faz um tipo de defesa. Amanhã você não sabe mais. Por isso que o Central vai ganhar ministério? Pois é. Então, aí são as negociações. E que aí a gente vê que a população é colocada de lado. E fica aí na questão do poder partidário, né? Do poder de negociação, de emendas, de cargos. E aí a população que paga o pato. Então, essa reforma tributária, eu falo, assim, embora seja aí uma pessoa que defende o governo do Estado, o governador Tarcísio, eu acho que foi errado. Foi errado. E não foi errado por uma questão de posição política, não, viu, Renata? Meu posicionamento com a reforma tributária não é questão ideológica. Tá? Porque, às vezes, deputados lá, né, porque sou ligado ao Bolsonaro, votei contra. Não é isso. É que essa proposta é a pior que poderia ter vindo. Né? Eu fiz um debate aqui na Assembleia, aqui trouxe o pessoal, nós temos uma proposta que está lá no Senado Federal, que é a PEC 26, que é o Simplifica Já, que é muito mais simples, você unifica os impostos, mas fortalece o município, você fortalece o Estado, você fortalece o governo federal, mas você prioriza os municípios. Se quer dar atenção. Está lá parado.
E aí, né, e quando eu defendi contra, às vezes o pessoal fala, mas esse é um projeto do governo passado e que foi mexido agora por esse governo. Não é questão ideológica, né? Foi um deputado que começou, né, a fazer frente com essa e houve um movimento político e industrial nisso tudo, né, e que não é uma reforma boa, não, e está virando uma coxa de retalho, porque agora está indo para o Senado, vamos ver como é que o Senado vai, né, se comportar. Aí você vê a Câmara dos Deputados se movimentando de negociação, de ministérios, de reforma ministerial. Dá cá, toma lá. E aí, o que a gente faz? Então aí vai para o Senado, se o Senado fizer uma modificação que provavelmente vai fazer, volta para a Câmara Federal, e aí, então, eu acho muito temeroso. E eu tenho grandes preocupações, porque você não sabe o que virá depois. Por exemplo, essa questão a questão do ITCMD, por exemplo, que não está claro, que é o imposto que vai ter um aumento significativo, né? ITCMD é o imposto de herança. Quando a pessoa herda uma casa, um carro. É isso. E não uma mansão e nessa reforma tributária, né, você vai poder ter de TCMD de até 40%. E hoje são 4% aqui no estado de São Paulo. Então, assim, é uma coisa maluca. Não é algo que beneficia a população. E o dinheiro, se nós estivéssemos discutindo, de repente, uma simplificação dos impostos, mas onde o imposto, a pessoa vai ver que ele vai pagar e vai chegar em resultado. Saúde, educação, né? Segurança. É isso. E aí começam a fazer comparativos, né? Com Suíça, que tem o imposto mais alto do mundo, com Hungria. Só que lá eles entregam um serviço público. E o Brasil entrega? Você paga imposto, mas paga o seu plano de saúde. Você paga imposto, mas tem que pagar o seu segurança particular para você morar num condomínio fechado ou no prédio, né? Você paga imposto, mas você tem que pagar a escola para o seu filho. Então, assim, cadê o serviço? Cadê o serviço? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde é um sistema, né, mundial, que é uma referência mundial, mas não chega na população. Esses dias, né, vou dar só um exemplo, que eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu estava conversando com um casal, a mulher engravidou, ela foi no posto de saúde, lá em Campinas, para fazer o pré-natal. Aí ela teve um aborto espontâneo durante a gravidez. Ela passou por momentos difíceis, engravidou de novo. O filho já estava fazendo um ano e pouco, e aí ligaram para ela ir fazer pré-natal. Foi de 2 anos. Isso. E aí, então, esse é o nosso sistema público de saúde, né? O que nós estamos vendo hoje, né, essa insegurança danada, essa guerra da criminalidade com a polícia, é esse o imposto que nós temos. Cadê a segurança da população, o bem-estar da população, né? O lazer, onde está a educação, né? Que você pode mandar o seu filho com segurança para a escola, que nenhum maluco vai invadir a escola e sair dando tiro para todo lado. Agora tem a questão polêmica dos livros, né? Que o Estado não vai... É isso, né? Mas para você tirar livro, você precisa da tecnologia. O Estado está preparado? Eu acho que não. E nós vimos isso na pandemia, né? Escolas públicas, municipal e estadual... Será que o governador volta atrás? Porque é muito temeroso, eu né? acho. Muito temerário. Eu acho que ainda nós não temos estrutura para isso. Nós não temos estrutura tecnológica para isso, né? E sem contar que você precisa, né, incentivar as crianças
mais livro e menos tela, né? Sim, é essa a questão. Então, e aí quando a gente fala porque você dá a tela, você dá o livro digital, mas aí com isso você também dá a internet. E a internet também, a gente sabe que tem coisas boas, mas tem as coisas ruins também. Então, assim, eu acho, Renata, que nós precisamos, aqui no estado de São Paulo, primar por uma educação de qualidade. Eu acho que a tecnologia ela precisa sim estar presente. Eu não sou contra livro digital, mas você precisa dar toda a estrutura para que a criança tenha acesso. Não Pelo menos na primeira fase, né? Não o que aconteceu na pandemia. Né? As crianças ficaram sem estudar. 2 anos. Perderam um ano de colégio. E aí o que eles faziam? Não ia para a escola, não tinha condição de estudar, ia para onde? Para a rua. Né? Porque você pega as comunidades, Renata, e eu sou muito presente, né, em comunidade, eu venho da periferia, eu sou nascido em Campinas, venho da periferia da cidade. Muitas vezes, pandemia não existiu para essa parte da população. A população ia para a rua, a população... Né, pegava ônibus para ir trabalhar. Pegava ônibus para ir trabalhar. Né, aí falava, vamos combater a pandemia. Fecha tudo. Fecha tudo. Aí você botava um ônibus, tirava de circulação os ônibus e aí espremia todo mundo lá. Então aí você era obrigado a usar máscara, você tinha que ficar 1 metro de distância numa fila, mas na hora que entrava no ônibus ali não existia, ali era imune a tudo, né? Então... Agora, deputado, vamos falar de uma coisa boa, e o trem intercidades. Opa! Daqui 10 anos? Eu acho que agora vai. Agora vai. Nós aprovamos aí o projeto de investimento de 6 bilhões de reais. Aqui, inclusive, né? Saiu essa semana na imprensa que Campinas também está começando a se movimentar por lá para revitalizar, urbanizar. Para a gente vai ser um grande ganho, né, Renata? Ali para a nossa região de Campinas, vai ser um grande ganho. Primeiro que eu acho que nós precisamos, no estado de São Paulo, investir em outro modal de transporte público. Né? Não dá para ficar preso mais em ônibus somente. O ônibus é importante, mas eu acho que você tem outros modais. O trem intercidade é algo que vai revolucionar ali a nossa região, que vai trazer a população da região metropolitana de Campinas até São Paulo. Numa segunda etapa, a previsão é para a Baixada Santista e para o Vale do Paraíba. Então, eu acho que agora vai. Né? E eu fiquei muito animado hoje na reunião com o governador, com o Tarcísio, ele como ministro, né, da infraestrutura, ele foi um cara que investiu muito e se dedicou muito a essa questão da ferrovia. Né? E o que no Brasil, né, a ferrovia é passado... Na década de 50? Nos países desenvolvidos, a ferrovia é futuro. Sim. Né? E nós precisamos fazer com que o Brasil enxergue isso, que a ferrovia é o nosso futuro. E o que ele falou sobre o trem intercidades na reunião? Não, agora vai ter o chamamento público, né, da parceria público-privada. Acho que até novembro, né? Eu acho que até novembro. E ele está muito animado nesse sentido. E nós ainda mais, né? Porque eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Assuntos Metropolitanos na legislatura passada e a Comissão de Transporte. E discutir muito isso. E aí você vê que algo que está há muito tempo no papel vai começar a sair, vai se materializar. Né? E detalhe, né? Hoje, numa previsão aí de transporte de 100 mil pessoas dia, há um valor estimado de R$60 para você sair de Campinas, vir até... aí você tem todo o desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico, que vai levar para a nossa região ainda mais. Hoje Campinas, a região de Campinas é tida como o Vale do Silício brasileiro, né? Que todas as empresas no mundo olham a região de Campinas como principal eixo de desenvolvimento. Hoje nós estamos numa megalópole, né? São Paulo, grande ABC, que emenda com Jundiaí, Campinas, Piracicaba, né? Então... Quem não tem conhecimento, eu tenho ido muito a Campinas aos finais de semana. A Anhanguera e a Bandeirantes viraram uma avenida. Por muitas horas não tem nada, no sábado de manhã é um congestionamento. Do excesso de veículos, desse transitar, o ir e vir. Então aí você tira 100 mil pessoas por dia
dessa estrada. Né? Então, eu tenho certeza, vai ser algo muito benéfico aí para a população. E fora o desenvolvimento regional, né? Para cada estação, para cada... E aí nós temos lá em Campinas o maior aeroporto da América Latina de cargas, Viracopos, e que hoje é um grande terminal de passageiros também. Né? E que às vezes pessoas que moram aqui na região metropolitana de São Paulo preferem pegar avião lá do que pegar avião aqui em Congonhas ou Cumbica. Não é? Não, aí você já está forçando a barra, forçando a amizade. Mas é verdade. Congonhas não, Cumbica tudo bem. Não, mas Guarulhos, sim. Hoje Campinas, o aeroporto de Campinas, as passagens lá é muito mais barata. Você tem ligação... Né? Sim, com lugares que aqui não tem, isso é verdade. Não tem. Isso é verdade. Então, às vezes as pessoas, ao invés de você sair, né, de uma região aqui em São Paulo, ir para Congonhas ou ir para Cumbica, é mais fácil você sair daqui e ir para Campinas. Em relação a isso está certo. Né? É que a gente pensa aqui no Ibirapuera, não. Aí, claro, Congonhas é perto, é próximo. Então, assim, para a gente vai ser um grande desenvolvimento. Deputado, agradeço muito a sua participação em mais esse podcast da Alesp. Já conhece, venha sempre, volte para falar sobre essa questão do combate ao tráfico, a ajuda aos usuários e todos os seus projetos que o senhor está praticando e agora implementando ainda mais nesse segundo semestre. Muito obrigada. Renata, eu que agradeço a Rede Alesp, convidar todos que estão nos assistindo a nos acompanhar pelas redes sociais, @Rafa Zimbaldi, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, todas as redes sociais. Estou bem conectado, viu? Mas agradecer o carinho, a disposição, e o nosso mandato está à disposição, viu, Renata? Obrigado pelo carinho. Muito obrigada. E olha, para você que está ligado aqui no podcast da Alesp, tem episódio novo todos os dias nas plataformas digitais a partir das 7 da noite, Spotify, YouTube, e também a partir das 8 da noite aqui na TV Alesp. Fique sempre com a gente. Olha, a gente vai agora tomar um cafezinho com o deputado Rafa Zimbaldi. Até mais.